É dia de trabalhar, mas não conseguiu levantar da cama? Ou é dia de estudar, mas está com muita febre? Ou então dia de brincar com as crianças, mas dói até mexer os olhos? Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas articulações podem ser sintomas da dengue, chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e dando continuidade ao nosso terceiro webinar e trazendo aqui um tema importante, né, como a questão da arbovirose, né? E a arbovirose, elas são as doenças virais aqui transmitidas, né, pelos artrópodes, e nesse grupo, né, nós temos dengue, a zika, a chikungunya, né, e outras aí, até um alerta já em relação à febre amarela, né. Mas hoje vamos falar aqui em especial algo que está fazendo muito parte, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que é a dengue, que está aí trazendo uma movimentação maior nas nossas unidades de saúde. E para estar dando esse tema, eu tenho dois profissionais aqui importantes, referentes, né, no atendimento e na assistência, que é, né, o professor, enfermeiro, mestre Alexandre Silveira Sete e o professor, mestre também, referência, o Victor Vicente. Aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, né? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, esse viu o convite. Eu acho que é muito importante a gente fomentar essas discussões para trazer cada vez mais esse assunto para o dia a dia mesmo das pessoas, né, e alcançar o máximo de pessoas possível. Então, sou enfermeiro com vocação, amor, propósito. Eu faço questão de falar isso porque é uma realização pessoal ser enfermeiro e estar também numa instituição de alta conduzindo toda a equipe multidisciplinar lá em prol desse atendimento. Hoje eu sou especialista em terapia intensiva, trauma e emergência, sou especialista em qualidade, mestre em gestão de saúde e professor também de pós-graduação. E uma empresa de consultoria também na área de saúde. Muito obrigado pelo convite. Certeza que a sua contribuição vai ser gigante. Boa noite, Léo. Eu sou o Cristiano. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu sempre fico muito feliz quando a nossa casa, as faculdades SEI me proporcionam esse tipo de discussão e realmente muito rica. Meu nome é Vitor Rezende, para aqueles que não me conhecem. Eu sou enfermeiro, pós-graduado em Economia e Gestão e mestre em Saúde Pública. Atualmente, eu sou colaborador, sou funcionário da Prefeitura Municipal de Contagem e trabalho lá no CIEVES, que faz parte da Vigilância em Saúde, que é Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde. Então, meu dia a dia tem sido muitas arboviroses nessa epidemia, a gente trabalha muito com isso. Então, é uma situação que tem sido meu cotidiano. Então, fico muito feliz em vir aqui contribuir para essa discussão. E eu acho que não me apresentei. Sou enfermeira, também, né, pé na biologia. De vez em quando eu queria falar assim, sou mais bióloga do que enfermeira, né? Também trabalho hoje, atualmente, na área de controle, nem hoje, né? Muito tempo, né? Controle de infecção hospitalar. Já passei um bom tempo, né, aí da minha vida profissional em núcleo de epidemiologia, né? E hoje, dentro de 2 hospitais, né, e vivendo aí a questão da dengue, eu acho que é um tema bem pertinente, né? Tanto João 23, quanto também, né, no Hospital Municipal de Contagem, né? Apesar de eu não estar na linha de frente na assistência, mas estamos aí vendo o impacto, né, desse aumento aí dos números de casos, que o Victor vai falar para a gente como é que esse panorama está hoje. Falando de forma mais sucinta, Alexandre, hoje nós já temos
Em Minas Gerais, vou falar de Minas especificamente, nós temos 1.260.000 casos, aproximadamente, notificados. E isso a gente trata notificado porque é suspeita de dengue, são casos suspeitos de dengue. Que vão se confirmar como casos de dengue, a gente tem 556 mil casos, então a gente está aí com um número muito alto. Nós tivemos várias epidemias de dengue ao longo da nossa história moderna, ao longo da nossa história recente. A gente teve 2016, que teve uma quantidade muito grande de casos, 2019, e a dengue ela costuma ser cíclica a cada 3 anos. Então, 2019 era para a gente ter tido em 2022, mas a pandemia atrasou isso um pouco. Eu não sei se você se lembra, na época da pandemia, nós tivemos várias situações de diminuição de poluição, diminuição de contato do homem com o meio ambiente, então isso atrasou um pouco a Eu tive dengue na pandemia. Primeiro achei que eu estava com Covid e fui, mas aí já era a minha segunda vez. Aí eu logo cheguei lá e ele falou assim, eu falei assim, olha, não é Covid, eu tenho certeza que isso é dengue. Ele falou, não, depois você já teve Sabe o que é, né? E aí, em 2022, ainda tivemos a forte de 2022. E aí a gente voltou a ter contato novamente, todo mundo saiu, tal, voltou. No final de 2020, no meio de 2023, a gente teve um ligeiro aumento dos casos, mas agora em 2024 ela veio pesada. Sim, pelo que nós temos, ela já passou, já dobrou 2023. Já dobrou o que nós tivemos de pico em 2016. Tem registro, né, nos nossos boletins epidemiológicos. Agora já está Quando a gente compara 1.226.000, quando a gente compara alguns municípios, eu vejo isso muito com vontade. Quando a gente compara as curvas, a gente vê que a curva de 2024 ela já passou 2016 e já passou 2019. Então é uma coisa que é muito legal a gente saber e entender essa história, porque nós nos programamos para isso. Quando veio dezembro, a gente se programou para isso e a gente não teve mais. Realmente, né? Por causa disso. E chega um paciente que está aguardando, aí de repente vira e fala assim, o que é? Não, deu dengue. Aí, não é Covid? Graças a Deus. E aí é uma coisa que é preocupante, porque a taxa de letalidade de dengue também está alta, está com 3,76 no estado de Minas Gerais, o que é uma letalidade alta. Então, nós entendemos também o que nós podemos fazer para que as próximas a gente não tenha situações tão absurdas. Só umas curiosidades, você falou de tive dengue 3 vezes, a gente tem 4 sorotipos de dengue documentados atualmente. E fala-se muito que a gente não pode ter o mesmo, uma vez que você já teve, você não pode ter o mesmo. Então, se você teve dengue 1, você não tem de novo dengue 1. Se você teve 2, você não tem de novo dengue 2. Se você teve 3, você não tem de novo dengue 3. E assim, essa é uma situação, mas que os próprios infectologistas, hoje eu trabalho com um infectologista que ele é referência, foi subsecretário de saúde, ele fala que já há uma discussão de que pode haver infecção, com um tempo um pouco mais alargado, mas essa imunidade, porque o próprio vírus ele vai criando artefatos, criando modificações para que ele consiga. E aí pode ter sim esse ponto aí de verdade. A gente viu isso com o vírus, né? Da Covid, né? Como que a gente, acho que já gastou toda essa fazenda aí já, né? Conta pra gente, né? O Vitor trouxe para nós aqui a questão, né, da classificação em relação a essa sorotipagem, né? Que pode ser 1, 2, 3 e 4. Mas também a gente vê uma confusão com uma outra classificação, que é quando eu falo da situação clínica. Hoje dá uma confusão mesmo, que a gente observa hoje que
Quando a gente vai para a questão clínica, tem A, B, C e D. E aí a gente fica assim, então o que eu falei de dengue 1? A classificação clínica ela é importante porque, por exemplo, a classificação A é um paciente a nível de atenção primária, que vai ser atendido rápido, vai tratar em casa, vai ficar com repouso em casa, os sintomas mais leves. Quando vai para a classificação B, a gente tem um paciente, dependendo da história também pregressa desse paciente, as comorbidades que tem e tudo mais, daí aumenta um pouco mais essa vigilância nesse paciente. E quando vai para C e D, aí é um paciente que a gente tem que olhar. Quais sinais e sintomas que esse paciente está tendo? O que está trazendo ele para cá? É um vômito, é desidratação, é uma dor forte abdominal, é sangramento. Então, já são sinais de alerta onde esse paciente tem que ficar um tempo maior em observação para aumentar essa vigilância desse paciente. Tanto hidratar, acompanhar a plaqueta, entender essa dor abdominal para ver se não está tendo algum tipo de sangramento, alguma coisa assim nesse sentido. Então, é algo bem simples de absorver no dia a dia nosso. Então, teve algum sinal, teve dúvida, procure ajuda. Não fique em casa tentando hidratar sozinho. E às vezes o que a gente vê dessa hidratação? Às vezes não é só água. É água, reposição de eletrólitos, um Gatorade tem que vir, uma água de coco tem que vir junto. Então não é só tomar 60 ml por peso de água. Né? Hidratar com outras coisas também para repor isso que está perdendo. Gente, quem já teve dengue sabe muito bem que o soro é vida. Outra coisa. Aí, os sinais e sintomas de dengue têm se intensificado cada vez mais. Então, por exemplo, essa dengue agora, se você pegar os sinais e sintomas e comparar com as outras epidemias que tiveram ali atrás, eles estão bem intensos, bem mais graves, assim com um tempo maior de duração, é uma cefaleia constante, pelo menos uma semana, 7 dias de cefaleia, tomando analgésico e não tirando essa dor totalmente, né? Então, assim, é muito importante quem está com sinal de sintomas de dengue não achar que é super-herói, né? Sim. O repouso é importante, a hidratação é importante, não menospreze esse sinal de sintoma, porque senão você pode colher frutos ruins. Vamos dizer assim. A convalescência também tem sido muito mais prolongada. Exatamente. Eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha diretamente nas unidades de hidratação e ele estava relatando que os pacientes eles voltam lá depois de terem alta, 10 dias depois ainda apresentando sintomas mais graves, com vômito, com diarreia, fraqueza, aquele... E um sinal que eu tenho percebido muito, que a gente pega muito lá as fichas de notificação, é a dor retroorbital. Exatamente. Muita dor retroorbital. É engraçado, né? A gente fala muito de mialgia e de cefaleia, mas a dor retroorbital, que é aquela dor atrás dos olhos, né? Muita frequência. E aí a queixa, a gente observa muito uma queixa de fraqueza. Lá pro 7º dia, né, após assim, aí uma fraqueza, uma falta de energia, assim. Eu, né, como ela estava sozinha, ela ficou o dia inteiro e ela não conseguia ir na cozinha e abrir a geladeira. Quando chegou alguém, ela falou assim, eu não consegui comer nada hoje, ela não conseguiu ir de tanta fraca. E aí é uma etapa de vigilância, né? Em crianças e idosos, porque às vezes a criança não sabe falar o que está sentindo. E o idoso, às vezes, ele fica introspectivo, né? Tá passando mal, mas fica quietinho no cantinho dele. Não quer incomodar, né? Não quer incomodar. Então, esse espírito, olhar bem, investigar bem, monitorar. O idoso já não é muito fã da hidratação. Exatamente. E a dengue, né? É o assintomático, é o analgésico, mas a hidratação. O pessoal fala, uma tia minha me perguntou esses dias de água de inhame. Eu não posso tomar água de inhame. Pessoal, olha, se for líquido, não sendo bebidas alcoólicas, vamos beber. Se a água de inhame está te fazendo beleza, beba água de inhame. Pode ser de inhame, pode ser de inhame. Tem mesmo. E em relação, né, a esse grupo aí de risco que você fala, né, a gente tem observado, né, com essa gravidade, é porque também a gente vê um adoecer da população, né?
Organização Mundial está aí alertando para a gente, né, em tempo todo, o nosso meio do número de pacientes com diabetes, a questão da hipertensão, né, o envelhecimento da população, né, então, e também as crianças, algo está acontecendo, né, porque ano passado nós tivemos aquele boom de bronquiolite, esse ano já de novo. Então a gente já está vendo assim, as nossas crianças. Mal acabou a dente, tem uma promessa aí de bronquiolite. Acho que também Estou trazendo informação recente para vocês. Lá em Contagem, nós já estamos desfazendo, de certa forma, algumas unidades de hidratação que foram criadas, unidades de hidratação para beber essa alta demanda, mas parte delas, parte da estrutura delas, já está sendo usada porque o Centro Materno Infantil já não tem mais capacidade para atender as respiratórias, né, as síndromes respiratórias que estão sendo uma dificuldade grande para a gente. Então, assim, eu acho que esse adoecer da população. E aí talvez entre uma outra dica importante na prevenção. E não só da arbovirose, mas de toda a doença. A importância da gente cuidar, né, do nosso corpo. Exatamente. Atividade. Porque nós temos que lembrar que nós somos pós-pandemia. E a pandemia, né, trouxe aí essa loucura aí na cabeça, né, essa questão aí, esse adoecer que vem mental. Então, bate o mosquito. Não tem que ficar proliferar, né? A gente está cuidando e pensando aí da nossa saúde, né, do nosso sistema imunológico. Né? Até o sistema imunológico é que vai te dizer como é que você vai evoluir, também. Então, Até pegando o gancho nisso que a Leslie falou e na fala do Alexandre, só trazendo também uma informação importante, os óbitos que nós tivemos em Minas, 87% tinham comorbidades. Aqui de comorbidades, a gente está falando de hipertensão, majoritariamente hipertensão, diabetes e doenças renais. A gente está falando de situações que já são pregressas, então são pessoas que já têm por algum motivo, alguma patologia. Exatamente. E aí, se você cuidar bem do seu corpo, você consegue talvez adiar essa patologia de base, né, que a gente chama, e quando você tem uma doença como a dengue, você consegue ter uma capacidade maior de sobrevida, capacidade de recuperação. Então, cuidar do próprio corpo, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da saúde, da alimentação, não só te ajuda para dengue, por exemplo, mas te ajuda para quase todas as outras patologias. E é uma situação muito relevante. 87% apresentavam alguma comorbidade. Isso é um número absurdo. Então, a gente está falando só de 13% de óbitos que ocorreram com pessoas que não tinham comorbidade. É uma situação bem... E dentro disso é importante porque a gente lembra de levar carro para fazer manutenção, a gente lembra de fazer várias outras coisas, né? Preocupa com seguro disso, seguro daquilo, etc. Mas a nossa máquina, que é o nosso corpo, a gente preocupa pouco com ela, né? Então é importante ter esse olhar para si. E quando a gente fala de saúde mental... a gente põe gasolina ativada no carro da gente. Exatamente. E a gente bebe água, não pensa que a gente vai comer, né? Exatamente. E a gente não se hidrata. Então é muito importante ter esse olhar. E a saúde mental é isso, né? Também é cuidar. É cuidar dessa máquina aqui, que ela em perfeitas condições vai funcionar muito bem. Mas se não, devido a uma má alimentação ou não realização de exercício físico, às vezes pode impactar quando tiver uma pandemia, se a gente não conseguir passar por uma pandemia em virtude disso. E a atividade física, gente, ela tanto vai ser importante, né, para a máquina quanto para a mente. Tem momento que você está ali na academia, eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de, né, de queimar, né, as endorfinas, tudo. Na época da Covid, a gente viu muito isso, de estudos que comprovavam que quem fazia atividade física tinha muito menos sintomas
e recuperavam-se muito mais rapidamente. Inclusive, teve um estudo falando eu lembro disso, falando de pacientes que tinham Covid, mas continuavam com atividade física. Quando eu tive Covid, eu não conseguia nem mexer, mas aqueles mais leves que continuavam com algum tipo de atividade física recuperaram mais rapidamente. Gente, eu diploma de Covid no terceiro, quarto, no quinto dia lá, com meu marido. Pós, né? Infartado, com estente, tudo, fazendo abdominal. Abdominal lá. E aí eu olhava e falava assim, eu lá, meu Deus. Ele falou assim, sai da cama, você pode, sai da cama, né? Aí a gente vê muito isso. Mas voltando aqui, né, a dengue, nós hoje temos aí a vacina, né? O que tem, eu acho que é diferente em relação às outras, né? Os outros anos que tivemos aí, que a gente não tinha. Agora, esse ano, a gente já tem aí forte a vacina, teve o grupo, né? Aí prioritário, agora também já ampliou. Nós estamos, a vacina que, pelo menos Belo Horizonte tem utilizado, é porque a vacina ela foi distribuída, só que ela não foi distribuída para todos os municípios. Foram selecionados alguns municípios e esses municípios eles estão fazendo uma aplicação para uma faixa etária restrita. Porque é o grupo de risco, né? Eles viram que os menores de 15 anos, por não ter tido essas exposições anteriores, eram que estavam mais vulneráveis a dengue agora. Então, por isso eles foram escolhidos. Exato. E todas as decisões elas têm embasamento científico. A gente costuma, e é uma coisa que eu sempre falava na sala de aula, é que a gente costuma tomar exceção como regra. Eu lembro de uma vez a gente conversando sobre doenças respiratórias, uma aluna falou assim, minha avó cozinhou no fogão a lenha até os 80 anos e nunca teve nada. Eu falei assim, mas foi uma. Era só a sua avó. Quantas pessoas que morreram por causa de doenças respiratórias que estavam ali expostas à fuligem, que estavam ali ou que fumavam ou que bebiam. As pessoas costumam pegar exceção por isso. Mas a criança não morre, não tem uma justificativa para isso. Então, a faixa etária de 10 aos 14 anos, ela tem sido alargada cada vez mais, de 10 aos 14 anos, em duas doses, uma em 3 meses depois a outra. Aqui em Belo Horizonte tem sido usada a Qdenga. E ela também tem, para aqueles que querem saber, viu? Ela tem também no privado. Existem vacinas, já existe a vacina da dengue disponível no privado. Ela está em torno de uns R$300, mais ou menos. As pessoas costumam não querer gastar esse dinheiro de entrada. Mas quem já teve dengue, pagaria R$300 fácil. Algumas empresas, inclusive, já têm comprado para os seus colaboradores. Que é uma coisa que é muito legal. Porque o colaborador ele fica de licença quando ele pega dengue quase que 7 dias, digamos assim. Então, se você for olhar a produtividade de 7 dias, mais vale ligar a vacina, né? E como tem a né? Sim. A comparência. Então, isso torna-se realmente um problema hoje, né, para nós. Eu vejo no hospital, por exemplo, no corpo coordenador da residência, né? E aí todo mundo fica nesse momento que a gente vê todo mundo, olha, deixa seu residente aqui, por quê? Porque fulano, né? Aumentou o desempenho e aumentou a nossa demanda, né? Então, isso realmente é algo que a gente tem que se preocupar, sim, né? E a vacina está com uma boa eficácia. 79,6% de eficácia, né? O estudo foi feito com 16 mil e poucas pessoas, que apresentou essa eficácia e com a proposta de evolução de melhoria dessa eficácia ali. E aí, detalhe, o Brasil sendo pioneiro, né? Da vacina, tudo sai na frente. A percepção que a gente tem, né, como a dengue é cíclica, cada 3 anos, digamos assim, se continuar com isso, né, agora que o tudo pós-pandemia, provavelmente isso deve acontecer. Quando isso acontecer daqui a 3 anos, a gente provavelmente não vai ter essa situação que a gente está tendo agora. Então, falando para nós no futuro, espero bem que seja documentado, espero bem. Registre esse momento.
daqui a 3 anos, em 2027, final de 26 e início de 27, que a gente já tem uma porcentagem, uma fatia considerável da população vacinada para além. Seja muito mais ameno e que a gente tenha outras preocupações muito mais ameno. E aí essa população de 10, 14 já estará imunizada. Aí com 13, 17, a gente já, com uma faixa etária maior, é igual o Covid. Quando começou também, era só os idosos, muito. Eu participei muito da vacinação de Covid, e aí a gente pegava uma faixa etária, assim, eu lembro de pessoas chegarem e falavam, mas eu tenho 65 agora, só 66. Daqui a pouco vai chegar a sua vez. Calma, vai chegar a sua vez. Eu lembro muito disso. Saúde, né? De repente, a atividade saía, todo mundo lá. Então, assim, e trabalhar com a consciência da população também, que vacina é importante. Vacinar é importante. Então, se colocou uma interrogação em cima de vacina, e tem muita gente que não está querendo vacinar. Então, vacine, né? A melhor, se tem a melhor forma de Foi graças à vacina. Olha aí, né? Se a gente olhar aí um pouquinho na web, o estrago que foi a. Tivemos na pandemia algumas. A febre amarela também, né, gente? Olha, então, com esse alerta aí, quem está aí. Sim, febre né? amarela. Tá aí com a vacina, porque é 10 anos, né? 10 anos. Faça esse reforço aí, né? Porque hoje não adianta passar, mas isso é coisa lá né? lá do norte. Não. Eu sou do norte de Minas. A gente viu muito bem que hoje a gente viu muito a pandemia. A gente tá lá, pior. Quem estava na África, hoje já está aqui, né? Então, essa questão hoje, né, que a gente tem da globalização, questão da comunicação, não é só nossa, mas também essa migração, né? Hoje viajar também é mais fácil hoje, né? Você está aqui hoje, amanhã você está em São Paulo, depois amanhã você está lá em outro país. A gente tem que preencher lá no SES, a gente tem que preencher algumas coisas e uma situação que a gente faz é uma detecção de rumores, a gente de doença, tá? Para entender o que está acontecendo. E uma das coisas que nós temos que preencher é se tem voo para o Brasil. Olha só, pega uma dessa. Se há voo daquele país para o Brasil direto. Porque já é um sinal de alerta. Exatamente. Então já é uma coisa para nós entendermos essa. A gente estava falando da vacina, você citou isso. Nós temos que começar a perceber que quem toma as decisões por isso são pessoas muito, muito capacitadas. Eu tenho contato com muitas pessoas na SESC, a Secretaria de Estado de Saúde, no Ministério da Saúde, são pessoas muito, muito capacitadas. Então, isso não sai da cabeça de uma ou duas pessoas, existem câmaras técnicas para aprovar isso. Então, a vacina para a Covid, ela não saiu do Butantan de uma ou duas pessoas, não é. Existe um controle muito rigoroso. Nós criamos um sommelier de vacina que, olha, do laboratório X eu não vou tomar, do laboratório Y. No final das contas, o que aconteceu é que veio mostrar para a gente a importância da vacina. A pandemia, ela trouxe para a gente esse insight que, olha, independente do laboratório, nós somos vacina a vida inteira, ninguém nunca perguntou, você vai tomar vacina para polio? Que laboratório que eu usei para a China? Ninguém nunca perguntou, no entanto. A gente teve isso na pandemia, agora são muito mais decisões políticas e que a gente tem que começar a entender que quem toma as decisões são órgãos técnicos muito bem capacitados. Já caminhando aqui, né, nessa conversa que tá bem, tal, porque eu já tive lá na epidemiologia, eu estou no controle de infecção, né? Estou bem perto do MUV. A guerra que chama-se notificação.
A gente estava até conversando sobre isso, para falar para vocês que estão nos assistindo. A gente estava conversando. Por favor, notifique. A gente estava conversando sobre isso, e aí a Léslia falou, eu fiz uma cara ruim, o Alexandre fez uma cara. O Alexandre trabalha diretamente com assistência, e é uma luta nossa de quem recebe os dados com assistência para que sejam notificados. A gente tem hoje as doenças de notificação compulsória, a gente tem as imediatas, a gente tem as semanais e as que não são de notificação. Então, a dengue, ela acaba entrando num tipo de notificação que a gente precisa que ela seja notificada de forma semanal, mas a gente precisa. Então, a ficha de notificação compulsória, ela é longa, mas ela precisa ser preenchida. Então, um apelo para os profissionais de saúde, para todos, por favor, não deixem de notificar. São com esses dados que a gente tem, que é para que a gente consegue planejar ações. Lá em Contagem, você tem ideia da importância disso, Leslie? Foi criado um setor de digitação de ficha, porque eram muitas vezes. Um setor de digitação de ficha para que fossem todas digitadas no sistema. Porque o profissional vai para a gente na Secretaria de Saúde, a Secretaria pede isso e lança isso no sistema. E essa ficha, né, ela tem dados que, se não for preenchida, na hora que o paciente chega e na porta de entrada por quem recebeu, depois fica sabendo disso. E tem um viés, porque, por exemplo, qual foi a data dos primeiros sintomas? Porque a data do primeiro ela vai direcionar até quando que eu vou fazer o exame para diagnóstico. Eu faço no quinto dia, né? E a gente sabe que o melhor indicador é pronto. Eu começo a perder esse mapa, né? Então, o núcleo vai até preencher. Sim. Né? Porque hoje, o Alexandre deve passar muito isso de prontuário que é voltado, que não é glosado, né? Que tem a questão da glosa aí. Por quê? Porque apareceu lá, né? Em algum momento no prontuário, a palavra dengue. Eu sei que, né? No João 23, muitas vezes volta para a gente os prontuários e fala assim, mas está escrito aqui dengue. E se tem dengue, a prefeitura só vai pagar essa conta se tiver a ficha de notificação. E aí, o que acontece? Aí a gente vai para o prontuário, a busca dos dados já pode ficar comprometidas, né? Então, assim, fazendo sim um apelo aí, né? Para quem tem, né, Vitor? E uma indicação de que quem tem que preencher essa ficha é só o médico. Sim, a saúde, né? Profissional de saúde. Até a notificação ela pode ser adiantada, digamos assim. Você está falando de uma situação que ela é um trabalho em equipe. A gente está falando isso, de equipe multidisciplinar. Ela pode ser começada a preencher, e aí aquela parte mais básica, por quem não fez a amnésia, o exame clínico, já deixa adiantado. Hoje nós temos um sistema de informação, né? Qual sistema vocês usam lá? O MV. O MV ele já exporta direto. Exato. É isso que eu queria falar. Eu acho que tem os hospitais, as instituições de saúde que têm condições de fazer isso, trabalham a tecnologia a favor de aumentar a produtividade da pessoa, do profissional de saúde, para trazer as informações já no detalhe. Tenta vincular a notificação com o sistema, porque aí otimiza o tempo de todo mundo. Aí eu criar uma estrutura para eu garantir as notificações, às vezes eu posso extrair tecnologia disso. Então eu vejo que as pandemias que estão vindo por aí, ela está servindo de lição aprendida para a gente, tipo assim, que a gente não sabe tudo, que a gente pode se conectar mais um com o outro, para a gente fazer diferença, para a gente dar conta de fazer tudo. E às vezes nós profissionais da saúde tem aquela questão tipo assim, eu tenho que dar conta de tudo. Às vezes a gente vai estar à frente, que é o nosso lugar, a gente tem que estar lá, na posição de ataque, vamos dizer assim. Mas quem do apoio pode vir contribuir com o nosso trabalho, com ferramentas de tecnologia, outras formas de fazer. E aí, Lédia, eu acho importante que nunca se falou tanto em desastres emergentes como se tem falado ultimamente. Né? E aí não é desastre de emergência que tomou o ônibus ali, isso não. É as pandemias mesmo. E nunca se falou tanto da gente estudar esse assunto aqui no Brasil. Como isso é tão perto da gente, né? A gente aprendeu muito com a epidemia aí
do Covid, agora dengue, a gente está indo muito melhor nas ações, né, de montar estrutura, de plano de contingente, mais do que a gente aprendeu lá atrás. E aí o convite que eu faço a todos os profissionais de saúde é o seguinte: nunca deixe de olhar as lições aprendidas. Porque no próximo ciclo que tiver outra epidemia, esse histórico de hoje ele vai servir lá na frente para tomada de decisão. Ele vai estar lá. Ah, mas é a contribuição social que a gente tem. Né? Por exemplo, eu sou de Contagem. O atendimento de Contagem lá de hidratação demorou 1h30 para o pessoal atender e já ligar o soro no paciente já conhecido dele. Então, olha que interessante. E ele não sobrecarregava. Sim. Então, eu falo que o que a gente vem aprendendo com a hidratação, com isso ou aquilo outro, a gente não pode deixar no esquecimento. Isso tem que criar memória, tem que criar um diário de memória disso, para que a gente tenha uma contribuição para as próximas gerações, sabe assim? E eu falo que a enfermagem de hoje, a enfermagem contribui para a enfermagem de amanhã. O profissional de saúde de hoje contribui para a saúde de amanhã. Né? Então, a gente não perder essa oportunidade. Ó, tá pesado? Tá. Mas vamos tirar um momentinho de lição aprendida. E o que a gente está aprendendo com isso para a gente fazer melhor? Para a gente assistir melhor o paciente, para a gente ter um olhar cada vez mais centrado na necessidade daquele que chega. Não é mais um chegando. E a gente fala tão bonito, né? Que o enfermeiro cuida de quem cuida. Então a gente tem que cuidar dos nossos, que é o nosso time, nosso trabalhador, e a gente tem que cuidar de quem está chegando. Você já fala tudo aí, Alexandre, eu estou aqui pensando, né, a importância da gente não se conformar apenas com a graduação. Exatamente. Né? É valorizar a capacitação o tempo todo, né? E não só a capacitação desse que a gente fala lá de ciência, mas também até mesmo a educação permanente dentro das instituições. Então, assim, aprender, né? E é nesses encontros, nessas capacitações, seja, né, qual for, né, o nível, ela vai estar fortalecendo, né, as minhas experiências como, né, as minhas estratégias também. Nós temos que começar a perceber, Alexandre, que o profissional hoje formado, ele vai nos atender amanhã. Então, que eu falo isso o tempo inteiro com os meus alunos, eu quero ter o prazer de chegar em um hospital, isso já aconteceu comigo, tá? Chegar no hospital e falar assim, olha, vou ser atendido por você. Eu fui no hospital recentemente e cheguei lá, era um ex-aluno e ele foi me funcionar um acesso. E quando ele foi, eu falei assim, quem te ensinou? Aí ele, o Jorge, eu falei, pode ir. Vai lá, que eu sei que foi bem ensinado, eu sei que foi uma correta. Então, é o tipo de situação que nós temos que perceber. Às vezes a gente pode não querer pegar um atalho agora, mas esse atalho agora pode prejudicar uma assistência do futuro. Então, vamos tentar nos capacitar cada vez melhor agora para formar o profissional que vai saber. Realmente o aluno não ficava satisfeito apenas com a nota passada. Sim. Ele queria ser nota A, queria ser, né? Então, eu acho que isso tem que voltar. Esse orgulho eu estou aprendendo mais, e não só. E com isso, a faculdade você também traz aí para Então, ela sempre está trazendo aí promoções de cursos de pós-graduação, né? O aluno, o ex-aluno nosso tem, né, esse ganho de bolsa, que chega até mais de 50%. Então, assim, hoje, gente, não estuda quem não quer. A vereadora Antônia fala, né? Tem que ter. Tem celular, Você pode fazer. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E o conhecimento está acessível, né, Lédia? Na minha época, eu pesquisava, hoje eu preciso pegar um livro, tem complexizado, tem um nível de evidência aí, né, fantástico. E aí a gente está falando de dengue e a gente está falando de estudar. Tem a ver? Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que você atualiza e você estuda, você trabalha sua empregabilidade. Então eu falo que o profissional do futuro é um profissional que tem a faculdade para direcionar,
né? E depois que ele formar, ele tem que ser o gestor da sua carreira. Então ele tem que buscar, ele não vai ter mais a faculdade para direcionar, mas ele tem que saber buscar qual fonte ele vai beber. Porque senão, daqui a pouco, o que tem de dengue agora? O que tem mais de atual de dengue agora? Porque eu posso trazer e transformar em protocolos, né? Sim. Para eu trabalhar no dia a dia. Mas se eu não sei onde buscar, como que eu vou trazer melhoria no ambiente da nossa? Tem X, eu tenho 3, já ganhei 2 pontos. Exato. 2 pontos, um ponto que eu ganho. Dentro das instituições, ela tem hoje aquela questão da progressão, né? Valorizando aquela minha questão da trabalhadora. Então, nós profissionais, né, não podemos hoje dizer, nossa, você fala assim, estou voltando toda lá, você é doido. Não, gente, tem que voltar mesmo, tem que ensinar mesmo, né? E Essa é uma fonte que a gente nunca pode deixar de recuperar, sabe? O conhecimento. A gente tem que buscar o tempo todo. E é interessante, na hora que a gente fala sobre o ser humano, a gente fala de um robot, de inteligência artificial, tudo mais, mas voltando à questão da dengue, eu não cuido do meu vasinho de planta, que tem água lá, que pode ser um criador que pode proliferar. E aí eu não estou preocupado nem em cuidar de mim mesmo, da minha casa, e nem do meu vizinho. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente evolui, a coisa tem que ter significado para a gente tem que evoluir em todos os aspectos. O ser humano, o ser humano super adaptado, para adaptar a tudo praticamente, ele avança em várias etapas, mas quando a gente olha para dentro, por exemplo, você vai lá no jardim da casa do Domingo, na nossa casa, está lá cheio de um criador lá. Na verdade, então, assim, é trabalhar com consciência e entender que ser profissional de saúde é optar por cuidar. E cuidar não tem um momento certo. Todo momento é o momento correto de cuidar. E a gente tem que entender que nós profissionais de saúde temos um dever social. Devolver para a sociedade o nosso conhecimento. E é através de medidas preventivas, através da educação permanente, através da conscientização da população, né? Ah, mas você trabalha no hospital terciário. Mas eu tenho que estimular as pessoas na atenção. Porque, por exemplo, né, se eu tenho algum conceito aí que não é legal para mim de vacina, epa, peraí, eu enquanto profissional, até onde que eu posso expor, como é que eu posso expor isso, porque de repente eu posso estar aí, ó, impedindo as outras de vacina, né? E nós temos aí, que você já falou aqui, assim, exemplos de que então, assim, nós vamos fechando aqui o nosso terceiro webinar, né, da Faculdade SEI, trazendo aqui, né, o grupo aqui de saúde e falando para vocês bem, né, logo está aqui de novo trazendo um assunto. É até bom, depois na hora que deixa lá no chat o que vocês gostariam que nós voltássemos a falar para vocês. É muito importante, gente. Deixa aí, ó, compartilha aí, coloca no chat aí, ó, o que você gostaria de ouvir. Gostaria de agradecer a professora Lésia, imensamente, a professora Selma, que está aqui presente conosco, a professora Dônia, a Kelly, a aula da organização, muito Os bastidores é isso. E parabenizar por essa atitude tão bonita e tão importante no nosso ensino superior. E eu quero agradecer, né, o Alexandre, que saiu lá das suas atividades. Eu sei muito bem como que é isso, né? A gente não tem esse tempo, mas muito obrigada. Estou aqui representando a professora Selma, representando, né? E quero estar Pode me chamar para conhecimento. encontros aí, foi muito bom mesmo. A gente já tem uma parceria muito grande, né? Porque o Hospital Felício Roxo é um dos nossos, né, campos de estágio que tem assim uma formação, né, importante e um papel social muito grande.
né? Porque o aluno que passa ali, devido ao grande potencial de experiência, né? E é um campo que eu sempre gostei e defendi muito, né, esse campo, por quê? Porque muitas vezes a gente tem um campo que é só aluno observador. E o Feliz Road ele dá a oportunidade de não ser apenas observador, mas parte dele, né? E a professora Sam cria essas oportunidades, ela cria os projetos, né? Então, realmente, ele tem essa oportunidade na aula com o aluno. Então, isso é muito importante. Eu quero agradecer duplamente, né? Colégio, né? Eu que agradeço. Eu acho que nós, já falei que a oportunidade que a gente tem de profissional, como profissionais de saúde, é levar o conhecimento das pessoas. E esse fórum que vocês estão fazendo isso, é capilarizar cada vez mais a informação, sabe? Então, eu fico lisonjeado pelo convite. Eu tenho o privilégio de ter a Selma lá comigo nos dias da semana, no Presidente. Na toa que a gente tem uma enfermeira de 40 anos de profissão, né? E assim, eu tenho um privilégio todo do lado da gente, auxiliando a gente em algumas coisas, é muito importante. E eu falo que esse fórum aqui, ele tem que ser debatido, tem que trazer para cá mesmo, é um investimento, sabe? Não é uma perda de tempo, é ganhar tempo, porque o nosso papel também é levar a informação da sociedade. E aí sempre fazer isso que é através de vocês, através desse momento aqui. Então pode ser comigo, precisar, a gente está à disposição de vocês. Obrigada. E os acadêmicos lá, a gente tem um dever de formá-los também. Quando as instituições de saúde entenderem que o acadêmico dentro da instituição de saúde já também tem o dever de formar esse acadêmico, as coisas mudam muito. Né? Então a gente tem esse dever. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.